uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Então, eu vou começar apresentando um pouco da ideia dessa palestra. É uma palestra que todos os anos eu organizo, ou quase todos os anos, eu falei um ano há um tempo atrás, e que o objetivo dela é meio dar uma... como é que eu vou dizer? Dar uma pincelada nos movimentos principais aí desse ano, que, na verdade, eu gosto muito de traduzir como o ano astrológico, um ano que começa em março e que termina em março do ano que vem. Então, o meu foco principal é em cima disso. Gente, estou aqui me batendo um pouquinho, para ser muito sincera, tá? Dentro dos meus slides. Peraí, achei. Aí. Então, deixa eu me apresentar, eu não sei se todas as pessoas me conhecem. Eu sou Andréa Rigueto. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Dentro daquilo que eu escrevi aqui como a minha formação. Eu sou graduada em agronomia pela Universidade Estadual de Londrina. Fiz uma carreira acadêmica, então eu fiz mestrado e doutorado na área de alimentos. E desde essa época eu trabalho com astrologia. Eu comecei a minha carreira como astróloga em 1992. Então, assim, já se vão muitos anos. Esse ano eu vou completar em setembro 29 anos. Eu sou professora de astrologia desde 1998, também uma trajetória grande. Eu estou finalizando esse ano uma especialização em mitologia criativa, ligada à psicologia analítica, e eu sou facilitadora de socolagem, que é uma técnica muito bacana, que eu acho que integra muito bem esses conhecimentos que me interessam. Então, com essa abordagem, com esse universo de conhecimento, eu fui interagindo, elaborando e trabalhando o conhecimento astrológico. É sempre para mim um prazer enorme interagir com as histórias, com as narrativas das pessoas e ter na astrologia uma ferramenta desse autoconhecimento, dessa orientação para os caminhos que a gente tem na vida. Bom, sem mais delongas, vou começar por uma coisa que... Engraçado, o que é isso que apareceu aqui na tela? Esse X vermelho? Gente, não sei o que é, mas deixa ele aí, então. Por enquanto, ele não vai atrapalhar. Eu sempre gosto de trazer dentro da palestra uma integração ou uma informação sobre como a linguagem astrológica funciona. Por que a gente fala do jeito que a gente fala? Então, dentro da astrologia, a gente tem alguns elementos que vão compor uma linguagem. É como se fosse o nosso alfabeto. Então, a base dessa construção é formada por esses 4 pontos, por essas 4 unidades que se combinam de diferentes maneiras. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, uma peça de teatro ou com um filme. Então, dentro da astrologia, a gente tem os planetas, que são representações dos processos inerentes à natureza humana. Então, é como se os planetas fossem os personagens que representam diferentes processos e que nos habitam, que habitam a nossa vida. Então, dentro de planetas, a gente vai ter processos que são mentais, que são afetivos, que são instintivos, que são ativos, que são realizadores, que deflagram limitações. Então, esse universo de personagens são os planetas. A gente daí também tem os aspectos, que depois no mapa eu mostro o que eles são, mas os aspectos são as interações entre os planetas, são os diálogos. Às vezes são brigas, são conflitos, às vezes os planetas dão as mãos e funcionam muito bem juntos. Então, os aspectos, eles vão mostrar esse diálogo que acontece entre os nossos personagens.
Os signos, eles representam as qualidades ou as características que serão atribuídas aos planetas. Então, um jeito legal de pensar é pensar que os nossos personagens têm um determinado figurino e que os caracterizam. Né? O figurino de um vilão, ele é muito diferente do figurino do mocinho, da mocinha, que é diferente do figurino do sábio. Então, a maneira como se expressa aquele personagem, de uma maneira X ou Y, é dada pelo signo. Tanto que todo mundo que lê um pouco de astrologia vai perceber que signos são listas de características, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. E casas são setores da experiência humana. Então, vamos pensar que as casas astrológicas são cenários da nossa vida. Então, a gente vai ter, dentro de uma peça de teatro, aquela mudança como é que a gente... Me fugiu a palavra, mas do cenário propriamente dito. Daquele universo que localiza uma determinada experiência. O quarto é diferente da cozinha, que é diferente do banheiro, que é diferente da rua. Então, esses setores em astrologia são as casas astrológicas. Nós vamos combinar diferentes informações sobre esses elementos para a gente poder dar uma olhada nesse ano de 2021. E a maneira mais correta pela qual a gente... Correta talvez seja muito forte, mas talvez a maneira mais interessante de olhar para o ano astrológico é olhar para o mapa do início desse ano, como um mapa de nascimento. É o mapa de nascimento do ano e, portanto, ele traz para a gente informações sobre o potencial e os desafios deste ano. Então, está aqui o mapa desse ano novo astrológico, que é o ano de 2021. Então, algumas coisas que é legal eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, que o ano novo astrológico começa no dia 20 de março de 2021, às 6h38 da manhã. Eu estou usando a coordenada da capital do nosso estado, que é São Paulo, tá? Não tem uma grande modificação disso dentro de diferentes cidades. E aí, para vocês se localizarem um pouco no que eu vou dizer, a gente tem aqui em volta, nesse círculo externo, os signos, tá? Então, nesse círculo externo, a gente tem uma mandala zodiacal, que é composta pelos 12 signos do zodíaco na sequência em que eles são organizados, e cada signo é composto por um espaço de 30 graus. Então, a coordenada que a astrologia usa para localizar planetas dentro de um signo são graus de ângulo. E logo em seguida, a gente vai ter num círculo interno, talvez um pouco mais desafiador aqui de enxergar, as casas astrológicas. Então, os signos. Se você me acompanhar aqui, você vai ter Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, cada um com espaço igual 30 graus. Na parte de dentro, você tem uma divisão das casas, dos espaços desses cenários, que está aqui nomeada pequenininho nesse espaço interno. Então, eu tenho aqui casa 1, casa 2, casa 3, as casas que forem importantes, a gente vai falar sobre o significado delas. Dentro das casas estão localizados os planetas. Então, esses símbolos aqui, que eu vou traduzindo para vocês, são os planetas, e os risquinhos aqui dentro são os diálogos, os aspectos. De uma maneira muito simples, aspectos azuis tendem a ser fluidos, aspectos tensos são normalmente vermelhos, tá? É uma maneira que a gente tem de entender o que está fluindo e o que talvez seja desafiador.
Eu vou usar essa imagem e depois a gente desdobra isso para mostrar algumas coisas importantes. O ascendente do ano, o primeiro signo que aparece aqui, a C, é ascendente. Então, surgindo no horizonte, no início do ano astrológico, marcando o nascimento, é o signo de Áries. E uma maneira que a gente tem de olhar qual é o planeta mais importante dentro do ano é olhar o primeiro signo, o primeiro planeta que ascende aqui no horizonte. O primeiro planeta é o Sol, tá? É um Sol em Áries, tá? Início do ano novo astrológico. Aliás, a entrada do Sol em Áries é o que marca o início do ano novo astrológico. E ele aparece aqui juntinho de Vênus, mas Vênus está em Peixes, não está em Áries. Então, isso traz uma ideia da importância da gente trabalhar a consciência, trabalhar a clareza de ação para esse ano. E com Vênus junto ao Sol, essa Vênus em Peixes, ela também está muito fortalecida no signo de Peixes. Ela fala muito do cuidado com as relações, com a importância dos vínculos emocionais. E com um certo cuidado para não se perder dentro de um universo muito ilusório. Vocês vão perceber que a gente vai falar sobre isso muitas vezes aqui ao longo da nossa conversa. Uma outra coisa muito significativa é Quiron, essa chavinha aqui que está bem próximo do ascendente. Também logo depois ele já ascende. E que mostra a importância da gente trabalhar as dores internas que nós temos relacionadas aos desafios, a dificuldade que a gente tem de enfrentamento de desafios, o que faz com que, de certa forma, a tendência à estagnação seja muito grande. A dificuldade da ação, a dificuldade da iniciativa. Assim, quando eu bati o olho nesse mapa, me chamou de cara a atenção, não sei se vocês perceberam, que o mapa, todos os planetas do mapa estão daqui para cá, né? Tá todo mundo de um lado só. Isso dá uma ideia de setores muito ativos para esse ano e, de certa forma, para um outro universo que vai ser trabalhado meio por tabela, tá? A ênfase do mapa, aqui todas nós olhando de frente para o mapa, a gente, assim, aqui está a minha esquerda, dá uma ideia muito grande de que de que a gente está numa condição de lidar muito mais com as circunstâncias coletivas e que a nossa ação eu vou usar a palavra livre-arbítrio, tá? Que o nosso real livre-arbítrio não está tão forte assim. É muito mais lidar com as coisas que estão chegando do que, de fato, você conseguir pôr a sua vontade de uma maneira tão tranquila no mundo. É isso que esse desenho me traz como significado. Algumas outras coisas que eu acho que são muito relevantes e que eu vou depois desdobrar e trazer de uma outra forma, é que há uma ênfase no signo de Aquário. A gente tem Saturno aqui em Aquário e Júpiter em Aquário também. Júpiter é um planeta de expansão, Saturno é um planeta de estruturação. E os dois estão num setor ligado a grupos, a coletividade, a vida social, que é a casa 11, olha o numerinho 11 aqui. E a gente pode entender 2021 como um ano do retorno ou de um olhar para o coletivo, né? Para a coletividade da qual a gente quer fazer parte, do que é interessante como um projeto para o futuro. 2021 é um ano bastante forte de plantio de projetos.
não de colheita, tá? A ênfase decididamente não é colheita, porque é uma chamada para uma mudança de direção. E quando fazemos uma mudança de direção, a gente não vai ter, vamos dizer assim, ainda o resultado pronto. A gente vai ter muito o caminho mesmo de ir estruturando uma nova jornada. Então, esse Júpiter e esse Saturno, de certa forma, enfatizam isso. Quando a gente pega o mapa do ano, o ascendente ele mostra claramente a tendência, mais o meio do céu, que é esse ponto aqui no alto, ele mostra muito os enfrentamentos no sentido da vida prática, no sentido da estrutura no qual estamos inseridos. Capricórnio aqui no meio do céu fala ainda de um ano difícil, cheio de limites, cheio de restrições, e onde é importante, de certa forma, a gente valorizar a estrutura que a gente tem. E Plutão, que é um planeta que foi muito forte em 2020, né? Teve uma atuação extremamente forte em 2020, ele aqui aparece como um consolidador desse processo de estruturação. Todo mundo, de uma maneira ou de outra, teve que se estruturar, bem ou mal. E, implacavelmente, isso caiu sobre nós em 2020, dando para a gente uma percepção muito clara da vida real. Em 2021, isso continua. Não é tão acentuado como em 2021, mas a gente pode entender um caminho muito parecido ou uma continuidade desse processo, mas onde o que muda é essa clareza, essa lucidez que o Sol traz para a gente como uma ferramenta para a gente entender o que nós devemos estruturar. Então, eu fiz aqui uma compilação de coisas importantes deste mapa para a gente poder, né, trocar aqui, desdobrar. Então, assim, o que é um ascendente em Áries no mapa do ano? Claramente, um ano de desafios e de conflitos. Eu sei que é tudo que a gente não gostaria de ouvir, tá? Mas é invariável, assim, não tem como. Realmente, os desafios, os conflitos tendem a ser fortes para esse ano. Mas, do ponto de vista pessoal, do que isso me serve? Um ascendente em Áries, ele é uma chamada para a gente assumir a liderança da nossa vida. Hoje existe uma palavra que eu acho que representa isso muito bem, que é um protagonismo, né? Não seja auxiliar, não seja coadjuvante, seja protagonista das escolhas da tua vida. Saiba para onde você quer ir, mesmo que daqui a pouco você mude o caminho. E com o ascendente em Áries, é preciso tomar cuidado com a agressividade, com a impulsividade, a imprudência. O aspecto mais positivo de Áries é a assertividade, é a firmeza com a qual a gente deve se colocar. Mas cuidado com a precipitação. É preciso ter um solo firme para você se colocar. Então, esse protagonismo, ele com certeza traz a sensação de mais autoconfiança e menos suscetibilidade às instabilidades evidentes que o ano de 2021 vão trazer. Como eu falei, repetindo aqui, o Sol é o primeiro planeta a ascender, né? Então, a consciência e a clareza serão fundamentais ao longo do ano de 2021. Agora, consciência e clareza é um processo individual. Ele não é um processo coletivo. E isso traz para mim uma reflexão, porque o ano ele é todo voltado
para a questão do cognitivo, do social, de grupos. Só que, se o sol é o primeiro que acende, né, e traz essa necessidade de trabalhar a consciência e a clareza, a gente vai ter que integrar a visão individual, a consciência individual com os movimentos coletivos, de grupo, com o lugar social que eu ocupo. Então, não dá mais para entender a vida que a gente vive de uma maneira tão individualista assim. E, ao mesmo tempo, dentro do coletivo, a gente precisa manter a clareza da nossa individualidade. É uma coisa muito fácil de falar, mas muito difícil de vivenciar no vamos ver. Eu fiz uma pergunta aqui: como que anda a sua lucidez? Não anda muito fácil se manter lúcido, se manter consciente. O mundo ele tá repleto de oportunidades e experiências para a gente se perder. E isso faz com que haja um desperdício de energia, vamos dizer assim, um colocar energia em coisas que não fazem sentido e que muitas vezes a gente demora para perceber que não faz sentido. Então, leva essa pergunta para esse ano. Isso está claro? Isso está consciente? Eu estou realmente lúcida em relação ao que eu estou vivenciando, o que eu estou vivendo? Eu acho que essa é uma grande pergunta para todo mundo. E aí, finalizando assim essa primeira percepção, Quirón em Áries no ascendente. Quirón é um planetoide, tá? Tem linhas de astrologia que não usam Quirón, mas, a meu ver, né, na minha experiência profissional, eu acho fantástica a simbologia de Quirón. Ele representa as nossas dores internas e que nos impulsionam ao aprendizado, ao crescimento, a buscar um processo de cura. Pensando em cura como uma coisa muito ampla mesmo. Então, com Quirón em Áries ascendendo, a gente vai ter que olhar muito para aquilo que nos desafia. E a cura que Quirón em Áries normalmente desperta na gente, ela é a cura que vem da gente tomar a frente, da gente buscar uma situação de autonomia, mesmo dentro de uma sociedade, de uma estrutura social, dentro de um determinado universo do qual a gente participa. Então, essa questão do protagonismo, da ação direcionada, de acordo com a sua clareza, ou seja, participando do coletivo, mas não sendo engolido pelo coletivo, é um grande caminho para o ano de 2021. Eu separei mais algumas coisas daquele mapa que eu achei que são fundamentais. Marte, eu falei de Áries, eu falei que o Sol está em Áries, eu falei do Quirón em Áries. O regente de Áries, do signo de Áries, é o planeta Marte. E Marte é a ação. Marte é esse impulso. E Marte, naquele mapa, está no signo de Gêmeos e num setor chamado Casa 3, que é a casa da comunicação e do aprendizado. É a casa de como a gente interage com o mundo à nossa volta. Então, a primeira coisa é essa interação ativa com o mundo à nossa volta. Ativa e consciente, tá? Observadora. É buscar um entendimento dos seus próprios processos. E esse processo de comunicação e aprendizado que vem naturalmente dessa interação com o mundo será a nossa fonte tanto de conquistas quanto de conflitos. Então, perceber o que gera conflito e por quê, e perceber o que gera conquista e por quê, e se isso faz sentido para você, vai fazer toda a diferença.
A gente tem aqui também, naquele mapa, a Lua no signo de Gêmeos, juntinho desse planeta Marte e juntinho com o nó norte. Eu não vou me aprofundar muito, mas vamos pensar que o nó norte fala para a gente qual que é a direção mais importante do ano e que é meio desafiadora. Então, a Lua de Gêmeos, com Marte e com o nó norte, também todos na casa 3, essa casa de comunicação e aprendizado, traz para a gente uma ideia clara de inteligência emocional e flexibilidade, ou inteligência emocional, que tem tudo a ver com flexibilidade, tem tudo a ver com diferentes percepções do mesmo assunto, da mesma experiência, como uma grande habilidade ou um grande caminho para a gente enfrentar e caminhar para essa conquista de autonomia. Esse é o grande desafio do ano, é manter a flexibilidade, manter os canais de comunicação abertos e, principalmente, cultivar essa inteligência emocional, essa flexibilidade, para não ser pega de uma maneira impulsiva, de uma maneira ilusória, por coisas que não fazem sentido para você. A questão da lucidez pessoal. E aí, né, a última coisa que eu vou falar sobre aquele mapinha lá do início do ano é esse Urano em Touro, que é um dos planetas mais fortes para o ano, e que está na casa 2, que é a casa associada a valores e ao aspecto financeiro, econômico. Urano em Touro na casa 2 é um claro indicativo de agravamento da crise econômica. Então, qualquer pessoa aqui que esteja com projetos de ampliação, de abertura, assim, até deixa eu deixar muito claro isso, né? A crise, ela nunca é uma crise para todo mundo. A crise, uma crise econômica é uma mudança de como o dinheiro, né, em última instância, mas como uma mudança drástica do que tem valor. E esse agravamento, ele vai trazer uma experiência que já está acontecendo, que é o desaparecimento de determinadas profissões, de determinados ramos, e o surgimento de outros de uma maneira muito acelerada. Então, voltando para todo mundo que está aí com planos de ampliação, de abrir novos horizontes, pensa de maneira muito realista de qual é o valor que você está buscando entregar e o quanto isso de fato é relevante para o mundo para o qual nós estamos caminhando. As coisas que forem feitas de uma maneira ilusória, tá? Eu tenho um sonho, né? Eu sempre brinco com isso, o sonho da pousada e do café. Eu tenho um sonho da pousada, do café. Se o sonho não tiver uma âncora na realidade do que isso significa, é encrenca com certeza. Falência, é quebra, tá? De uma maneira muito imperdoável. Então, pensa de uma maneira realista, porque estamos em um momento de ruptura na forma como a gente encara trabalho, produção e consumo por consequência. E eu teria que fazer uma outra palestra sobre isso. A gente está num momento de mudanças muito acentuadas no que tem valor, no que tem valor para a nossa vida. Houve uma conjunção agora em dezembro, Júpiter e Saturno, que foi amplamente divulgada. Essa conjunção Júpiter e Saturno aconteceu no signo de Aquário, e por isso que ela aparece aí já com distanciamento naquele mapa do início do ano astrológico.
E ela é uma representação clara da mudança dessa estrutura de valor, aonde o que passa a ter valor são qualidades dos signos de ar. Conhecimento, comunicação, tecnologia, aspectos mais humanos. E deixa de ter valor, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, demora um bom tempo para isso se consolidar. O que deixa de ter valor é a matéria propriamente dita. Dinheiro, terra, imóvel, o apego palpável, né? As coisas realmente materiais. E o que passa a ter valor são as experiências, os relacionamentos e essas outros atributos que eu disse para vocês. Então, isso é uma mudança muito grande. Comecem a olhar para a sua construção, principalmente profissional, tá? Mas não só isso, por essa ótica. Vai fazer toda a diferença de 2021 em diante. E aí, eu gostaria de agora entrar nos trânsitos importantes que a gente tem para esse ano. E aqui eu vou tentar trazer para vocês um pouco dessas possibilidades de uma maneira muito genérica de influência positiva ou tensa para os signos. O que é um trânsito? Acho que essa é a primeira coisa que é legal eu colocar aqui para vocês. Desculpa, eu vou dar só uma paradinha, porque eu acho que tem alguma coisa acontecendo aqui onde está acontecendo uns riscos. Eu não sei se vocês podem interferir na minha tela. Bom, vou deixar, não vou parar por causa disso. Mas assim, o que são trânsitos? Trânsitos são os movimentos planetários que vão acontecer ao longo de um ano. Cada um de nós é representado pelo seu mapa natal. Então, imagina que o mapa natal é como se fosse o seu conjunto de estradas. E os trânsitos são os carros, os planetas, que estão passando de uma maneira tranquila ou não pelas suas vias, tá? Pelo seu universo pessoal. Do mesmo jeito que cada um de nós tem o seu conjunto de vias representado pelo próprio mapa, a gente tem estradas macro, né? Estradas que representam movimentos de países, movimentos planetários. Planetários no sentido de planeta Terra. Então, para mim, a ideia é ir do coletivo e tentar trazer para vocês no individual. Esse ano, eu fiz questão de trazer algumas informações para localizar vocês em relação a esses trânsitos. Então, eu vou, como eu disse, esmiuçar um pouco, mas eu não estou seguindo uma ordem ligada ao sistema solar. Eu organizei os trânsitos planetários de uma maneira mais didática para aquilo que eu gostaria de trazer de informação para vocês. O primeiro trânsito, que é um dos trânsitos importantes, é o trânsito de Júpiter em Aquário. Júpiter, desde já, está em Aquário, então por isso que eu coloquei aqui de janeiro, e ele estará em Aquário até o dia 16 de maio. Ele vai pôr o pé no signo seguinte, que é Peixes, então a gente vai ter uma amostra desse Júpiter em Peixes, do dia 17 de maio até o dia 28 de julho. Não é uma amostra muito pequena, é uma amostra meio grande, tá? Eu não vou falar sobre peixes aqui, então para quem me acompanha no Instagram, ou quem está participando do grupo de WhatsApp, eu vou com certeza falar sobre essa entrada de Júpiter em Peixes nesses grupos, e ele volta no dia 29 de julho
para Aquário e permanece lá o restante do ano. Ele fica até dia 29 de dezembro, aonde ele entra definitivamente em Peixes. Quando Júpiter, que é um planeta de expansão, está em Aquário, a expansão ela realmente está voltada para movimentos sociais. O que eu estou chamando de movimentos sociais? Grupos que se unem, que se organizam, porque têm um objetivo em comum. Então, a questão do equilíbrio entre a clareza individual e a participação em grupos que nos ajudam de alguma maneira a caminhar de uma maneira mais estruturada, mais consistente, que nos ajudam a ampliar horizontes, é a grande tônica. E a expansão também se dá de uma maneira muito forte para tudo aquilo que estiver ligado a projetos coletivos, a processos de grupo, a participações sociais. Talvez seja realmente o contraponto à restrição do ano de 2020 que Júpiter passou em Capricórnio e onde a gente precisou realmente expandir a nossa estrutura. E agora é como se a gente quisesse ampliar essa estrutura de uma maneira que trouxesse novas perspectivas, novos horizontes, tá? Então, também Júpiter em Aquário, aí no sentido mais coletivo, ele favorece muito as tecnologias, as ciências e todo o aspecto inventivo. Eu acho que o Júpiter em Aquário, todas as vezes em que eu trabalhei em cima dessa ideia, é aquela coisa do faça diferente. Se todo mundo está fazendo isso, ok, bacana, super legal. O que eu posso ir além? Ou o que eu posso trazer de diferente? O que eu posso ampliar no sentido de horizonte? Essa é a grande questão de um Júpiter em Aquário. E fazendo isso com pessoas afins, a tendência é isso ganhar força. A tendência é que isso traga experiências muito mais interessantes e que promovam, de alguma maneira, mais autonomia, mais independência, mais liberdade. Júpiter em Aquário é tão forte ao longo desse ano que eu separei aqui de que maneira a gente pode usar isso. A primeira coisa que é importante, que é fundamental, é acolher, é fluir com as mudanças do nosso tempo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu fui uma pessoa que quem me conhece, acho que aqui tem um monte de gente que me conhece há muito tempo e que sabe da minha preferência, né, assim, mesmo, por palestras presenciais, por aulas presenciais. Eu demorei muito para olhar para esse universo de interação digital. Inclusive, eu comecei um pouco isso timidamente, um pouco antes, lá em 2018. Mas, assim, eu estou entendendo, até por ter preparado essa palestra, que esse é um caminho que eu tenho que englobar. Talvez eu não precise abrir mão daquilo que eu gosto tanto, que é a relação pessoal, mas decididamente eu vou ter que trazer esse universo online e tirar o melhor que eu posso dele. É isso que eu quero trazer para vocês como pensamento. Isso é só um exemplo, porque isso pode se traduzir em diferentes áreas da nossa vida de diversas maneiras. Então, é deixar um pouco de lado o saudosismo de determinadas coisas para realmente transitar bem no mundo atual. E que ele, com Júpiter em Aquário, pode ter certeza que não volta. Esse é o ponto fundamental. Agora, se Júpiter representa a expansão, em Aquário é inventividade. Então, Aquário está relacionado com rompimento de padrões estabelecidos. Por isso que eu falei faça diferente. Por isso que use a sua originalidade. E olha,
o normal de quem realmente dá voz à originalidade é receber uma chuva de críticas, tá? É preciso resistir às críticas para poder realmente contribuir para essa mudança de padrões estabelecidos, principalmente no sentido daquilo que não é justo. Eu acho que a gente vem de gerações que se acostumaram muito a achar a injustiça uma coisa normal. O mundo e a vida realmente não são justos, mas isso tem como ser amenizado. Tem como a gente trabalhar de uma forma mais ética, mais coerente com aquilo que a gente acredita. E para isso a gente tem que romper muitos padrões estabelecidos. Júpiter favorece muito esse tipo de iniciativa. E uma tônica que é aquariana, o relacionamento com pessoas de verdade. O universo de redes sociais que se instalou de 2012, 2014, de uma maneira muito forte, né, de lá para cá, criou relacionamentos virtuais, que é diferente de um relacionamento online ou não, né, já que a gente pode estar numa relação presencial ou não, mas aonde tem aí do outro lado gente de verdade, e não robozinhos, e não notícias falsas, e não pessoas que não são pessoas, que não interagem. Então, o Júpiter em Aquário, ele traz muito essa necessidade de resgatar relações verdadeiras com pessoas que têm objetivos afins, emocionalmente, profissionalmente, como lazer, como diversão, e cultivar essas relações verdadeiras é, de fato, um caminho para abrir horizontes e para que a gente tenha uma percepção real do mundo. Eu não sei se vocês já perceberam que nós estamos interagindo de uma maneira tão automática com rede social que a gente não estabelece de fato uma relação com aquilo que a gente está consumindo, com aquilo que aparece para a gente e por que aparece, por que aquilo te chamou a atenção ou não. E muitas vezes tem lá o botãozinho automático de curtir. Então, ok, eu faço isso super, né? Curtir, puxa, nossa, que negócio bacana. E esse curtir, muitas vezes, para ali. Você não interage, às vezes, até com uma amiga, um amigo, para trocar ali alguma coisa do que você achou legal. Isso vai fazendo com que a gente vá cada vez mais se perdendo. Então, essa interação com pessoas reais, e que vão, não importa a distância, tá? A distância agora a gente tem que entender como quase irrelevante. Mas essa interação verdadeira, aquela pausa para um pouco de atenção, ela vai fazer totalmente diferença no universo que a gente está inserido. Então, a expansão tem que ser por esse caminho. Senão, ela vira um vazio, um buraco existencial e que a gente nem percebe aonde a gente está de fato. Ter uma interação com rede social mais consciente é revelador, tá? Sobre a gente mesmo. É um grande caminho de autoconhecimento no sentido mental e emocional, ok? Então, eu gostaria de chamar atenção para isso. Seguindo nos planetas, a gente vai olhar para Plutão. Como eu disse, eu não estou seguindo a ordem do zodíaco, né? do sistema solar. Plutão está no signo de Capricórnio, no final do signo de Capricórnio. Ele
entrou em Capricórnio no finalzinho de 2009 e fica até o finalzinho de 2024. Em 2021, ele transita entre 24 e 25 graus desse signo de Capricórnio. Lembra que tinha 30? Então, ele veio caminhando nessa estradinha que tem 30 graus, ele vai 2011, 24 e 25. O que dá uma ideia do quão lento ele é. Ele é lento e profundo. E ele representa esses processos de transformação da estrutura social, econômica e política que vem através de crises, de destruição. Então, a gente poderia fazer assim, uma caminhada histórica de 2009, 2010 para cá, de crises, de quebras, de desestruturações e reestruturações. Como eu mostrei, ele é um planeta muito relevante naquele mapa do início do ano, mas ele está trazendo crises de uma maneira muito direta para quem é do signo de Capricórnio, principalmente agora para quem é do fim do signo de Capricórnio, do último decanato de Capricórnio. Então, é invariável que hajam transformações. Como eu falei, isso não precisa ser uma coisa pontual, tipo, olha, aconteceu isso, não é muito essa a tônica de Plutão. Plutão mostra coisas que vão se desenrolando como crise e que vai nos levando a ter que seguir outros caminhos um pouco na marra. E isso afeta também, de uma maneira tensa, quem é do signo de Câncer, quem é do signo de Libra, como eu, ou do signo de Áries. Todos do final dos signos. Então, é tenso para todo mundo que está nessas posições. E eu vou dizer assim que a melhor maneira de lidar com isso é colabora com o que tem que morrer para que as coisas possam renascer. E quem tem uma tendência a lidar um pouco melhor com essa transformação são as pessoas do signo de Touro e do signo de Virgem, signos de terra, que acabam vivenciando crises, mas têm mais habilidade de lidar com isso de uma maneira realista, que é o que Plutão em Capricórnio pede. Também, de novo, final de signo, tá? As pessoas do último decanato de Touro, do último decanato de Virgem, são as pessoas que têm a habilidade de dar conta com mais fluidez desse tipo de transformação. Aí, minhas caras, meus caros, a gente tem aqui Netuno. Netuno está no signo de Peixes desde 2012 e também fica em Peixes até 2025. Vão prestando atenção nesse número aí final, 2025, final de 2024. Ele vai ser importante porque é o nosso próximo parâmetro de mudança. E em 2021, Netuno vai ficar entre 18 e 20 graus do signo de Peixes, ainda segundo decanato. Netuno representa processos de inspiração, né, da gente ter inspirações, sonhos, tem a ver com o universo criativo, mas também com processos de dissolução. Ou, uma palavra que eu gosto muito para os trânsitos de Netuno é a palavra esvaziamento. A gente tem uma expressão coletiva disso no sentido muito cultural e também de espiritualidade. Então, a gente está vivendo um momento que eu vou chamar de franca expansão de todas as possibilidades ligadas à espiritualidade, de todas as expressões culturais, mas quando Netuno transita em Peixes, a gente tem um universo tão grande de possibilidades e um universo tão pouco palpável que é o trânsito que mais representa o se perder, que representa a palavra esvaziar é muito boa porque ela é um esvaziar de sentido, de significado e de propósito.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, as pessoas que são do segundo decanato do signo de Peixe, segundo e terceiro aí, final do segundo e começo do terceiro, e a mesma coisa do signo de Virgem, Gêmeos e Sagitário, podem estar sentindo um processo muito grande de dificuldade de ver perspectivas, um sentido de cansaço emocional, no sentido aí para todo mundo, no coletivo, né? Porque pega todos os mapas, pega todas as pessoas de diferentes maneiras. É o cansaço como uma expressão da vida perdendo o significado. Então, Netuno, quando ele transita por Peixes, né, e está transitando em Peixes, ele pede uma atenção muito grande em nós percebermos aquilo que precisa alimentar o nosso mundo emocional, o que precisa alimentar os nossos significados, os nossos sonhos. E quem tem mais facilidade de lidar com esse trânsito nesse momento são as pessoas que são do signo de água, como Câncer e Escorpião. Também, de novo, principalmente segundo, terceiro decanato, que podem estar vivendo processos de esvaziamento, mas que têm uma habilidade maior de perceber essas necessidades emocionais. As pessoas de signos mutáveis, né, como Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário, quem está vivendo isso de uma maneira ou mais tensa, ou mais desafiadora, mais difícil ao longo do ano. Eu sempre falo isso, né? Quer dizer, eu estou falando isso nas palestras desde 2012, que existe uma tendência enorme do universo do falso, do parece, mas não é, da ilusão como um elemento de construção de parâmetros de vida. E que, a meu ver, traz a forte ênfase melancólica e depressiva da nossa sociedade. Tem aquela expressão daquele sociólogo do Bauman, que é a modernidade líquida, que é a questão do tempo todo, tudo perde a forma, tudo se idealiza, se organiza de uma maneira, mas não se sustenta, como um caminho depressivo, melancólico e que tira o sentido da vida, né? Então, para a gente trabalhar isso de uma maneira diferente, para a gente sair desse caminho para um caminho criativo, inspirador, que é o que Netuno em Peixes também traz, a gente precisa sair da ilusão. A gente precisa ter a dose certa de ilusão ou de sonho dentro de um parâmetro de realidade, que é algo que a razão, né, que o intelecto, que o pensamento pode trazer essa ponte, tá, entre as duas coisas. E a gente vê, principalmente no ano de 2020, isso se acentuou, a questão, ou os universos, aonde há o confronto entre esses dois aspectos, aonde a diferença de pensamento, a diferença de ideias é carregada de instintos emocionais pouco lógicos, pouco racionalizados, e onde o conflito é a descarga da insatisfação, o que traz um desgaste social enorme e nos leva para um isolamento. 2021 é o caminho contrário disso. É o processo de sair do isolamento para uma participação significativa no coletivo, trazendo esse processo de inspiração, de um olhar para um novo horizonte, para uma nova perspectiva. Agora eu vou entrar nos dois que eu separei, né? Por isso eu mudei a ordem, porque são os dois principais. Saturno no signo de Aquário, que eu já comecei a falar ali no começo, e
vou agora trazer como trânsito, ele vai permanecer no signo de Aquário de dezembro de 2020, tá? Entrou em Aquário ali em dezembro de 2020 e fica até março de 2023. Então, temos aí 2 anos e meio dessa experiência de Saturno em Aquário. Saturno é um dos regentes do signo de Aquário. Então, ele está em casa, ele está num domicílio, ele está onde ele gosta. E isso traz uma experiência de estruturação, isso fortalece um processo de estruturação ligadas ao universo social, ligado ao mundo das ideias, ligado à inventividade. Só que todo esse processo de estruturação, Saturno aqui cobra uma estruturação mais abrangente, mais inclusiva, mais coletiva. E, portanto, quando ele entra no signo, ele deflagra, ele traz na nossa cara todas as limitações sociais, intelectuais, ortodoxas, de certa forma, que a gente está vivenciando. É muito claro, né, e vai se tornar ao longo de 2021 cada vez mais claro, aquilo que não funciona. Né? A ausência de conhecimento em determinados setores, em determinadas áreas, e até na nossa vida, tende a trazer limitações muito concretas. É um pouco a cobrança, de certa forma, sabe aquela experiência que a gente tem de que todo mundo é técnico de futebol, de alguma forma, todo mundo entende de alguma coisa, ou consulta o Google para entender algum termo que não sabia o que era e acha que virou expert naquilo. Saturno em Aquário cobra de uma maneira muito forte esse raso, essa falta de percepção mais profunda, de uma análise mais criteriosa, de um conhecimento mais estruturado e, portanto, valoriza toda a estruturação que vem desse tipo de experiência, desse tipo de abordagem. Por isso, para mim, isso é uma das grandes tônicas do ano. É a questão de você aliar inventividade com realidade, mas trazer isso para um universo de consistência. E abrir mão de uma maneira muito autêntica daquilo que é superficial para você, que você não transita, que você não sabe, que você não conhece. A gente está sendo levado a opinar sobre tudo. A gente está sendo levado a olhar para coisas que a gente não entende. E aí, a gente tem uma sociedade surda. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Isso acontece de interação de rede social a uma conversa, né, atualmente online com amigos. Né? A dificuldade de perceber a real estruturação de uma determinada informação, de um determinado conhecimento. Então, Saturno ele vai favorecer muito, muito, muito essa estruturação intelectual, estruturação de projetos, mas tudo de uma forma consciente e consistente. Por outro lado, a gente tem Urano em Touro. Falei dele no mapa do dia 20 de março e trago aqui o intervalo em que Urano vai permanecer no signo de Touro. Ele entrou em 2018 e ele fica até 2025. E no ano de 2021, ele está andando no primeiro decanato de Touro, de 6 a 10 graus. Então, eu queria dizer que, eu já falei isso antes, a gente tem com Urano em Touro essa mudança e ruptura
do sistema de valor, de produção e de trabalho da nossa sociedade, quem está vivendo essa necessidade de mudança, quem está vivendo umas rupturas mais abruptas, quem está sendo meio empurrado na marra para mudar, são as pessoas do primeiro decanato de Touro. De uma maneira um pouco indireta, as pessoas do primeiro decanato de Escorpião. Também afeta de uma maneira um pouco tensa quem é do primeiro decanato de Aquário e do primeiro decanato de Leão. Quem lida melhor com essas mudanças, de novo, signos de terra, como Virgem e Capricórnio. Estão mais aptos a reagir às mudanças e às rupturas de uma maneira mais estruturada, que é isso que a gente está vendo como importante. Eu não falei sobre, desculpa, eu não falei sobre Saturno, né? Saturno pede essa estruturação, está no signo de Aquário, e quem se beneficia disso são os signos de ar, que é Gêmeos e Libra, que tem mais facilidade de trabalhar essa estruturação ligada à comunicação, às ideias, às interações sociais. Quem vai penar um pouco mais, vai perceber as suas limitações de uma maneira muito concreta, é Leão, que é o oposto de Aquário, o próprio signo de Aquário e Leão, e também Touro e Escorpião. Se vocês vão acompanhando essa ideia minha, vocês vão ver que tem coisas que nos ajudam e coisas que nos tensionam, né? Como sempre vai acontecer em todo ano, em todos os anos. E aí é preciso olhar isso no mapa de nascimento para poder localizar isso nos setores da tua vida. Não tem como eu fazer isso dentro da interação que a gente está tendo aqui. Agora, o grande tom do ano está num aspecto tenso entre Saturno, que está em Aquário, como eu acabei de dizer, e o Urano, que está em Touro. Durante a maior parte do ano, eles vão estar numa configuração, vou chamar assim, que se chama quadratura, que é uma tensão. Então, é como se eles estivessem em conflito. É meio um cabo de guerra entre os dois. Apesar que tem uma informação adicional que traz um tom de afinidade entre essas duas forças. Aquário é regido por Saturno e também por Urano. Então, ele embora tensionando Urano, eles estão, de alguma maneira, falando línguas parecidas, tá? De alguma forma. E aí, aqui eu dei uma resumida no que esse enfrentamento quer dizer. Antes, eu acho que eu queria trazer uma analogia mitológica para esse aspecto. Na mitologia, Saturno, ou Cronos, é o senhor do tempo. E ele é filho de Urano, ou Uranus, que é o céu estrelado. Então, na mitologia, Uranus, ele é um dos deuses primordiais, e ele é o céu estrelado, ele representa a fecundidade primordial de tudo. Por isso a criatividade, a inventividade, as ideias, né, ligadas a Urano, ligadas a Aquário. Mas ele impunha, né, mitologicamente falando, na história mitológica, ele impunha sobre Gaia, a Terra, uma constante gravidez, né? Ela gestava e gerava sem parar. E ele não gostava muito dos filhos que ele gerava com ela, e ele fazia com que eles fossem devolvidos para o útero. A prole de Urano com Gaia vivia no centro da Terra, nas entranhas da Terra. Bom, Gaia não gostava muito dessa situação e, em algum momento, ela pede aos filhos que interrompam aquela situação. E quem se oferece é o filho mais novo, que é Saturno, né, Cronos, e que diz que faria aquilo que Gaia pediu. Então, a Gaia forja uma foice
e Saturno castra o pai, tá? Essa, assim, tô contando de um jeito geralzão, tá? Então, nessa história, a representação é do tempo de Saturno, a ordem, vencendo, de certa forma, esse caos primordial, original, inventivo, criativo, representado por Urano. Então, trazendo uma certa ordem, né, uma estrutura para esse universo criativo. Bom, quando Saturno castra o pai, das gotas de sangue que caem sobre a Terra, nascem as fúrias, seres que representam ou que passam a exercer a função de enlouquecer, de ensandecer pessoas ou heróis que cometam crimes de sangue. Então, a gente pode entender que dentro dessa, fazendo uma analogia com o que Saturno e Urano representam, e o fato deles estarem em conflitos, provavelmente a gente vai ter eclosão de fúrias por aí, de conflitos, de embates, de processos agressivos. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não ser pegos pelas fúrias de 2021. Mas também, quando o Saturno castra Urano, no mar cai o esperma de Urano. E desse esperma que cai no mar, da espuma que se forma, nasce Vênus, a deusa do amor e do equilíbrio. Então, em algum momento, esse conflito, ele tem tudo para trazer para a gente um novo equilíbrio, uma nova forma harmoniosa de vivenciar as coisas. Então, assim, até eu trouxe a análise mitológica porque do tom que eu fui trazendo a nossa conversa, tudo parece muito dramático, tudo parece muito difícil. Só que a partir do momento que você abre espaço para a criatividade, que você começa a trabalhar os seus relacionamentos reais, a pessoas que trazem ideias novas, mas que têm uma afinidade de filosofia de vida, a coisa vai para um outro equilíbrio, para uma outra harmonia. Então, vamos olhar um pouquinho para o que essas duas coisas aqui representam, essas duas forças, para a gente poder lidar melhor com isso e abrir um caminho para Vênus nascer aí nessa história. Então, Saturno em Aquário, ele vai, bem no sentido pessoal, vai trazer para a gente o enfrentamento das limitações impostas pelo estilo de vida atual que cada um de nós tem. Então, todos nós temos uma filosofia de vida, temos um jeito de viver essa vida, e olhando para ela no sentido claro, real, que limitações ela me traz? Eu quero essas limitações ou não? Enfrente isso com clareza. Uma percepção realista daquilo que tolhe a nossa autonomia e liberdade. Quanto mais você está presa numa estrutura de dependência, pior será o enfrentamento de 2021. Quanto mais autonomia, quanto mais liberdade, melhor você lidará com mudanças. Há uma ênfase na construção de qualquer coisa, sejam relacionamentos, sejam projetos, o que for, a partir de um pensamento lógico e da racionalidade, tá? Então, pensar, projetar, filosofar em cima, trocar ideias é o que faz as coisas andarem. Uma estruturação ou consolidação de uma rede de relacionamentos verdadeiros. Isso, assim, é a base do que funciona daqui por diante. E Urano, pelo lado de Urano, a gente vai ter mudanças, quebras e rupturas abruptas que vão se acentuar. Gente, é assim,
Sabe quando a gente vê uma trinca na parede? Se comprometeu, arrebenta. Contribua com o arrebentar. O Howard Sass-Portas, que é um autor que eu gosto muito de astrologia, ele fala do trânsito de Urano, que ele traz um dilema. Escolha em relação à coerção. É um pouco, dando um exemplo banal, mas é um pouco assim. Eu estou em um trabalho que eu detesto. Eu tenho a escolha de me desligar, de sair, ou a vida pode, de uma maneira totalmente coerciva, tá? Me forçar essa ruptura. Então, eu sou demitida, a empresa fecha, quebra. Urano traz esse tipo de experiência. Quando aponta no horizonte algo que não funciona mais, algo que rompeu, o melhor caminho é contribuir a arrebentar de vez. Tá? Abre uma porta onde rachou a parede. É a melhor forma de lidar com o Urano em Touro. E segue. E o Urano em Touro também traz esse novo cenário que abre um caminho de uma forma irreversível. Então, as mudanças que a gente está vendo agora, e eu gostaria de falar disso em relação até aos cuidados que a gente está tendo que ter, a esse relativos à máscara, a aspectos sanitários e tudo mais, gente, isso é irreversível. Ameniza, transforma, melhora, mas não volta atrás, tá? Isso é um caminho que tem que ser de aprendizado para esse novo cenário. E aí, para fechar aqui a nossa conversa, e aí eu vou, enquanto eu estou finalizando aqui, eu estou trazendo algumas reflexões finais, fiquem muito à vontade para colocar perguntas, questionamentos no chat, tá? Que aí agora eu vou abrir o chat e vou responder para vocês. Então, assim, as minhas são perguntas e eu não tenho resposta para tudo não, tá? Aliás, eu acho que para muito pouco. Qual que é a melhor forma da gente encarar um momento de mudança tão acentuada como a gente está vivendo? Nas minhas reflexões, eu penso que é importante contribuir para as mudanças. É importante perceber o que está chegando para mim e quais são aquelas que eu devo realmente abraçar e seguir em frente. E, inclusive, quebrando aquilo que eu falei de padrões sociais, porque o que traz uma resistência à mudança são apegos. E aí, de toda ordem, apegos emocionais, apegos familiares, apegos sociais. E a gente está vivendo uma chamada mesmo de mudança em vários sentidos para cada um de nós. Isso pega de uma maneira própria, de uma maneira diferente, mas resistir à mudança de certa forma, ir para um caminho onde a parede que rachou pode cair na cabeça da gente, tá? Então, é essa reflexão que eu faço, que talvez entender a rachadura como a oportunidade de um novo caminho funciona muito bem esse ano. Esse é um momento de desapego. Tenho certeza disso, né? Urano em Touro traz mudança de valor, de consumo e tudo mais. E aí, a pergunta que cabe, né? Às vezes a gente fica tão focado no que precisa deixar que a gente não se toca do que a gente precisa manter. O que vale a pena ser cultivado, ser nutrido? Quais são as relações que precisam ser de fato alimentadas? Relações não apenas com pessoas, mas com projetos, com tudo, né? Com filosofias, com tudo. O que eu realmente, nesse momento, e que pode mudar num segundo momento, é relevante? Já faz um bom tempo, né, fortemente de 2012 para cá, com a entrada de Netuno em Peixes, que se perder é muito fácil. Quais são as âncoras que cada um de nós tem internas e que nos ligam à realidade?
Essa é uma pergunta fundamental. Eu confesso que essa, para mim, de tudo aqui, é a pergunta mais difícil, porque eu me peguei em 2020 muito desancorada, tá? Muito desancorada mesmo. E eu tô tentando achar aí, objetivamente, racionalmente, alguns pontos que me tragam de volta para o que é importante, para o preto no branco, assim, abrir um pouco mão do escapismo que o 2020, com muita rede social, muito Netflix, trouxe, tá? Então, o equilíbrio entre o desligar o lazer e o estruturar, o projetar e construir uma vida de verdade, uma vida concreta. Eu tô olhando aqui as minhas anotações e eu me toquei de uma coisa que eu acho que é bacana eu falar, tá? A gente tem aqui um primeiro semestre muito tenso ainda, tá? Muito instável, muito tenso. Do ano todo é o período de maior conflito, com uma ênfase, aquela quadratura, deixa eu voltar aqui um pouquinho, essa quadratura Saturno-Urano, ela vai ser exata no dia 14 de junho. Então, o mês de junho tende a ser um mês bastante tenso. Lembrando que quem estiver no grupo do WhatsApp, tenho enviado áudios dos momentos em que isso é relevante, dos momentos em que isso é fundamental, tá? Então, eu vou compartilhando esses momentos. Mas a gente tem uma época bem mais tranquila. E é um período que vai da segunda quinzena de agosto até a primeira quinzena de outubro. É um período que até tem alguma tensão, mas é muito mais light, tá? É um período que, por exemplo, assim, para quem está planejando coisas mais desafiadoras, esse é um bom período para pôr a coisa para rodar. Tá? Tem uma certa fluidez. De novo, ressaltando que isso é diferente para cada um de nós e a gente tem que olhar o mapa pessoal para poder localizar, para poder aprofundar esse tipo de análise. Mas tem um períodozinho um pouco mais tranquilo dessa quadratura Júpiter e Saturno. Eu vou dar uma olhada aqui. Peraí, vou mudar vocês aqui de lugar. Eu vou parar o compartilhamento, tá? Que legal poder... Eu não estava vendo todas vocês, tá? Todos vocês. Agora é que eu estou vendo. E eu vou abrir aqui o chat para poder trocar ideias. Tá, assim, ó, alguém me localizou assim, aqui que eu desenhei com o pincel. Gente, desculpa aí, tá? A artista em mim se manifestou. A Oneide está perguntando para mim, Urano em Touro pode ter algo com a carta da Torre do tarô? Olha, Oneide, a minha especialidade, assim, eu adoro tarô, eu estudei tarô, eu sei que a Oneide é uma super professora aí da área. Para mim tem tudo a ver, tá? Pensando que a torre, ela é a representação dessa mudança, dessa ruptura estrutural, para mim, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Isso vem vindo muito forte desde a entrada do Urano em Touro em 2018. Então, a gente tem essa continuidade e eu vou dizer que a gente tem esse tom em 2021 e 2022. Sabe aquilo que eu ressaltei? Que Plutão sai de Capricórnio em 2020, fim de 2024, início de 2025. Netuno muda de Peixes para Áries em 2025. Urano sai de Touro, vai para Gêmeos em 2025. Gente, 2025
é um ano muito marcante para a consolidação de todas as mudanças que a gente vai ver daqui por diante, que a gente já vem vindo, tá? Então, não é uma coisa nova, a gente já vem vindo com essas mudanças e isso se acentua, ou seja, vai sendo construída e 2025 a gente vai ter uma real mudança, assim, visível. 2025, essa consolidação de mudanças é visível. A Gi está perguntando se eu vou continuar mandando os grupos, os trânsitos no grupo durante o ano e explicando. Vou continuar mandando. Depois, assim, eu devo abrir, logo depois que eu terminar a palestra, eu vou abrir os grupos do WhatsApp para vocês perguntarem, fazerem colocações. Eu vou deixar aberto até amanhã de manhã. O meu objetivo de manter o grupo só com as minhas publicações é para não ter aquela dissolução do propósito. Só que o WhatsApp, a gente aprende na prática, ele só permite 256 pessoas por grupo. Então, talvez eu faça uma migração dos grupos para o Telegram. Depois eu vou consultar vocês para ver o que é melhor. E até quero compartilhar com vocês que essa é uma iniciativa minha de realmente cultivar o relacionamento com as pessoas que fazem parte aqui do meu universo de relacionamentos. Alunos, clientes, amigos, queridos, todos. Então, isso é o movimento que eu acho que está alinhado com o ano de 2021. Então, eu sou uma astróloga que eu gosto muito de seguir aquilo que eu percebo que é a tendência, que é o significado, né? Que é para onde as coisas estão mostrando. Então, eu pretendo continuar assim, compartilhando. Até porque, como eu disse, olha, gente, já são quase 9 horas. A gente, ao longo do ano, vai esmiuçando, vai conversando sobre esses movimentos. É difícil colocar tudo aqui de uma vez só, né? Então, eu tentei fazer uma análise, usar uma lógica que permitisse trazer para vocês alguns conceitos importantes, mas é ao longo do ano que a gente vai trocando ideia. E aí, quem quiser falar comigo, trocar alguma ideia, tranquilo, conversa comigo no particular. Manda mensagem direto para mim, porque daí é uma relação mais próxima. E não, aí eu não fico respondendo no grupo. Gente, eu que agradeço muito. Sabrina está puxando a sardinha para o lado dela. Sobre comunicação, criatividade e tecnologia. Como é essa visão para o signo de Leão? Então é o seguinte, vou falar um tiquinho de astrologuês. Aquário, que traz todo esse processo de estruturação relacionado a todo esse universo, ele é o oposto a Leão. Como ele é oposto, eu vou dizer que ele está tensionando um pouco o signo de Leão. Então, o que Leão, quem tem Sol em Leão, precisa se preocupar nesse sentido? Saturno, quando ele está tenso, ele traz rigidez. Ele traz uma tendência a gente querer manter as coisas como elas são. A gente tem um pouco de dificuldade de inovar, de transformar, de aceitar um pouco mais de flexibilização. Então, quem é do signo de Leão, primeiro precisa se ligar nisso, e segundo, Júpiter também está oposto a Leão, né, esse ano. E Júpiter, quando ele tensiona, ele traz uma negligência em relação aos principais talentos. Então, quem é de Leão não pode, não deve negligenciar os seus próprios talentos e não deve exagerar na impulsividade ou na crítica ou no rigor ligado à individualidade. O desafio é equilibrar o pessoal ou o individual, fica melhor assim, a vontade individual com a chamada do coletivo.
a chamada do social? Então, é essa gangorra que precisa ser administrada por Leão, tá bom? Gente, obrigada aqui por todos os elogios, tá? Vai ter curso novo esse ano? Boa pergunta. Gente, é o seguinte, uma das maiores dificuldades que eu tenho quando eu dou palestra, quando a gente compartilha um áudio, é porque tem uma especificidade dentro desse áudio. E seria muito bacana que cada um de vocês, quem já fez mapa ou não, pudesse localizar isso no próprio mapa. E eu sei que é um desafio entender a estrutura do próprio mapa, tá? Entender quais são os graus, o que é isso, onde é que tá em qual casa, não tá em uma casa. Então, a partir de março, eu vou lançar um curso enxuto, prático e objetivo, para ensinar a qualquer pessoa a conseguir localizar informações astrológicas dentro do próprio mapa. Isso não tem por objetivo ensinar interpretação, ensinar o objetivo é como que eu olho para esse desenho e vou entender o que ele, né, assim, o que ele quer dizer e como que eu localizo uma informação dentro disso. Porque uma das minhas restrições dentro, todo mundo acho que aqui, que me conhece, aqui sabe disso. Eu tenho um problema muito grande em olhar para o universo da generalização da astrologia de entretenimento, que é pouquíssimo aplicável. Se você pega a maior parte dos textos e traduções, céu da semana, céu do dia, não serve para nada se você não souber o que isso significa dentro do seu mapa. Então, o curso é para isso. Esse é o primeiro curso que eu vou lançar. E aí, eu tenho o curso de formação. E em março, possivelmente, quase certeza, eu estou abrindo outra turma assim. Então, com certeza, vou divulgar para todas vocês, tá? Vamos ver aqui. Gente, obrigada. Gente, valeu. Gente, quem entrou atrasado não tem problema nenhum. Se tudo deu certo aqui com a gravação, depois dá para ver o restante. Gente, mais alguma pergunta? Olha, assim, estou à disposição, né? É uma pena que as limitações que a gente tem do online, a gente não tem o bate-papo depois da palestra, que eu adoro, né? Meu lado libriano ama poder ter o pós-palestra. Opa, mais uma perguntinha? Esse Quiron na casa 1 tem impacto na humanidade? Assim, o Quiron na casa 1, ele traz para o ano essa experiência de autocura como algo ligado ao coletivo. Agora, eu não posso colocar aqui a palavra humanidade, porque, por exemplo, o início do ano astrológico, aqui no Brasil, em São Paulo, Quiron está no ascendente. No Japão, Quiron não está no ascendente. Tá? Quiron está em outro lugar. No mesmo signo, só que em outro lugar. É por isso que, de certa forma, por exemplo, o regente do ano, que é tão propagada por aí, é uma coisa que não tem relevância. Porque todos nós vamos concordar que, por exemplo, até a experiência da pandemia está sendo uma aqui, está sendo outra em outros lugares do mundo. Então, a localização geográfica desse mapa traz mudanças em como a gente interpreta esse mapa. Então, para o Brasil, a gente pode dizer que esse Quiron é relevante, Quiron em Áries é relevante. E ele traz, provavelmente, assim, um ano de muito conflito deflagrado de diversas maneiras, tá?
A Dani Ritt está perguntando aqui, que ela é taurina, ela quer entender se Urano em Touro favorece ou desfavorece os taurinos. Ou seja, quando o planeta está em ele é mais favorecido? Legal a pergunta, tranquilo aqui, assim, né? Traduzir o astrologuês é desafiador. É o seguinte, Urano em Touro é favorável se você está pronta para fazer mudanças. Se você está agarrada à estrutura que você tem, o Urano, que representa a ruptura, passando por Touro, vai trazer para você aquilo que pode ser chamado de desfavorável, porque vai te trazer uma crise. É legal perceber que todo planeta, dependendo de onde ele passa, ele vai trazer uma qualidade que pode ser positiva ou pode ser negativa de acordo com o nosso momento de vida, de acordo com a nossa disponibilidade a trabalhar determinados aspectos da nossa vida, e dependendo de como você se posiciona, é aí que ele representa a tensão. Então, eu vou dar um exemplo, assim, Urano em Touro pode trazer para uma pessoa que é do signo de Touro, por exemplo, um movimento de uma quebra profissional, né? A empresa dessa pessoa entra em crise. Isso pode, num primeiro momento, representar um grande problema, principalmente se a empresa ia bem. Então, a ruptura traz uma quebra que vai necessariamente levar ou a uma reestruturação, ou uma mudança, alguma coisa vai precisar ser feita. Agora, se essa pessoa do signo de Touro estiver com a empresa quebrada, uma ruptura pode ser tudo que ela precisa. Porque vai impulsionar a mudança que ela já estava precisando. Se ela abraça a oportunidade, se ela percebe o que não funciona, o que era a crise vira oportunidade. Usando um jargão, né? Crise que vira oportunidade. Então, ser tenso, ser favorecido ou não favorecido, depende muito do seu momento atual, das suas circunstâncias. O que dá para eu falar no geral, tira da zona de conforto, com certeza. Tá? Com certeza. Espero que tenha dado aí para entender. O que eu diria para quem entra em retorno de Saturno esse ano, significa maiores desafios? Olha, retorno de Saturno significa assumir a responsabilidade pela própria vida. A tendência é não ser mais difícil, mas também não ser menos difícil. Porque quem está entrando em retorno de Saturno esse ano, tem Saturno em Aquário. Então, essa questão de estruturar a própria independência, a autonomia, a liberdade, que é uma tônica do Saturno em Aquário, é muito forte. E, para isso, é preciso enfrentar as limitações da vida. Então, assim, dos 28 aos 30 anos, gente, todo mundo aqui lembra, tá? Tenho certeza, faz um retrospecto aí, não é um período fácil. Mas não pela circunstância atual que vai ser mais difícil, tá? Abraça a causa. Eu sempre falo que retorno de Saturno é PP, paciência e persistência, tá? E a gente sai muito fortalecido desse período. Bom, gente, acho que... Deixa eu ver se eu perdi alguma perguntinha aqui. Os escorpiões com oposição de Urano em Touro, como ficarão? A oposição de Urano para o signo de Touro, para o signo de Escorpião, desculpa, traz um processo muito grande de irritação, de uma certa imprudência. Então, a tendência é gerar ansiedade. De novo, eu estou dando uma resposta muito genérica, tá? Mas a oposição de Urano, ele de certa forma, traz um pedido, meio tenso, mas um pedido de tomada de consciência das dependências emocionais. Então, é importante olhar para a própria vida e perceber aonde estão os ganchos que geram dependência emocional e trabalhar para conquistar uma certa
dentro do possível, de uma certa autonomia ali. Isso pode trazer, sim, rupturas também abruptas, coisas que saem do controle, mas principalmente emocionalmente. Tá? Então, assim, lidar com a questão da ausência de controle, acho que é uma palavra bem boa, é importante para quem tem sol de escorpião. A Jo está falando aqui para mim. Percebo que deixo a vida me levar sem nem pensar esse ano. Olha, tem que pensar, tá? É aquário, tem que pensar. Deixa a vida levar e vai pensando, tá? Não é não pensar. Deixa a vida levar, mas vai pensando. Isso é bom, isso é ruim. Tipo assim, põe um remo mais desse lado, põe um remo mais desse. Entendeu? Tipo, quero esse caminho, não quero esse caminho. Olha, assim, a coisa do pensado, né? Eu tenho, como eu falei, eu tenho uma resistência muito grande ao online, né? À exposição e tudo mais. E eu tenho, assim, eu tenho feito as minhas tentativas, eu tenho os meus embates internos de como eu vou encontrar um caminho de chegar até as pessoas, né? De ampliar um pouco os horizontes. E, na verdade, foi pensando no que é muito natural para mim, eu tive a iniciativa de, em vez de não fazer a palestra dessa forma. Então, assim, eu tô deixando, assim, vai levando, mas vai pensando. E pensa de uma maneira ampla e criativa. O mundo que a gente está vivendo é um mundo que está tolhendo de todas as formas a criatividade, tá? Então, estar atento a isso é super importante. Terapia cai bem nesse ano? Terapia cai bem sempre, né? E eu vou dizer que está muito favorável terapia em grupo, tá? Esse ano. Pensando em todo esse movimento aquariano. A Nelma está falando que ela sempre fica mais esperançosa. Minha querida, assim, toda sombra tem luz, toda luz tem sombra. A gente não pode esquecer isso nunca, tá? Amores, eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês. As vantagens aqui de um online estar podendo ver gente que eu vejo super pouco, que eu interajo muito pouco. De novo, quero me colocar à disposição para estar interagindo. Eu vou abrir o grupo a partir de agora, eu vou deixar aberto até amanhã de manhã, até amanhã mais ou menos meio-dia. E opinem no grupo se vocês gostam do Telegram, se é uma plataforma que vocês acham bacana, e tem algumas vantagens lá. Primeiro, que eu não preciso ficar repostando mensagem. Segundo, que cabe todo mundo no mesmo lugar, tá bom? Mas eu aguardo a opinião de vocês. Gente, um grande beijo. Até a próxima. Até.